O Evangelho segundo o Espiritismo. Capítulo 10. Bem-aventurados os misericordiosos. Instruções dos Espíritos. Perdão das ofensas. Mensagem enviada pelo Espírito de Simeon, na cidade de Bordeaux, em 1862. Quantas vezes perdoarei ao meu irmão? Perdoá-lo-eis não 7 vezes, mas 70 vezes 7. Eis um desses ensinos de Jesus, que devem calar em vossa inteligência e falar bem alto ao vosso coração. Comparai essas palavras misericordiosas com a oração tão simples, tão resumida, e ao mesmo tempo tão grande nas suas aspirações, que Jesus ensinou aos discípulos, e encontrareis sempre o mesmo pensamento. Jesus, o justo por excelência, responde a Pedro: perdoarás, mas sem limites, perdoarás cada ofensa, tantas vezes quantos ela vos for feita. Ensinarás a teus irmãos esse esquecimento de si mesmo, que vos torna tão invulneráveis às agressões, aos maus tratos e às injúrias. Serás doce e humilde de coração, não medindo jamais a mansuetude, e farás, enfim, para os outros o que desejas o que o Pai Celeste faça por ti. Não tem ele de te perdoar sempre? E acaso conta o número de vezes que seu perdão vem apagar as tuas faltas? Ouve, pois, essa resposta de Jesus, e como Pedro, aplicai-a a vós mesmos. Perdoai, usai a indulgência, sede caridosos, generosos, e até mesmo pródigos no vosso amor. Daí porque o Senhor vos dará. Abaixai-vos, que o Senhor vos levantará. Humilhai-vos, que o Senhor vos fará sentar à sua direita. Ide, meus bem-amados, estudai e comentai essas palavras que vos dirijo, de parte daquele que, do alto dos resplendores celestes, tem sempre os olhos voltados para vós, e continua com amor a tarefa ingrata que começou há 18 séculos. Perdoai, pois, os vossos irmãos, como tendes necessidades de ser perdoados. Se os seus atos vos prejudicaram pessoalmente, eis um motivo a mais para serdes indulgentes, porque o mérito do perdão é proporcional à gravidade do mal, e não haveria nenhum em passar por alto os erros dos vossos irmãos, se estes apenas vos incomodassem de leve. Espíritas, não vos olvideis de que tanto em palavras como em atos, o perdão das injúrias nunca deve reduzir-se uma expressão vazia. Se vos dizeis espíritas, sede-o de fato. Esquecei o mal que vos tenham feito, e pensai apenas numa coisa, no bem que possais fazer. Aquele que entrou nesse caminho não deve afastar-se dele, nem mesmo em pensamento, pois sois responsáveis pelos vossos pensamentos, que Deus conhece. Fazei, pois, que eles sejam desprovidos de qualquer sentimento de rancor. Deus sabe o que existe no fundo do coração de cada um. Feliz aquele que pode dizer cada noite ao dormir: não tenho nada contra o meu próximo. Próxima mensagem. Mensagem de Paulo, o apóstolo, em Lyon, 1861. Perdoar aos inimigos é pedir perdão para si mesmo. Perdoar aos amigos é dar prova de amizade.
Perdoar as ofensas é mostrar que se melhora. Perdoai, pois, meus amigos, para que Deus vos perdoe. Porque se fordes duros, exigentes, inflexíveis, se guardardes até mesmo uma ligeira ofensa, como quereis que Deus esqueça que todos os dias tendes grande necessidade de indulgência? Ó, infeliz daquele que diz, eu jamais perdoarei, porque pronuncia a sua própria condenação. Quem sabe se mergulhando em vós mesmos, não descobrireis que fostes o agressor? Quem sabe se nessa luta que começa por um simples aborrecimento e acaba pela desavença, não fostes vós a dar o primeiro golpe? Se não vos escapou uma palavra ferina, se usastes de toda a moderação necessária, sem dúvida o vosso adversário está errado ao se mostrar tão suscetível, mas essa é ainda uma razão para ser desindulgente e para não merecer ele a vossa reprovação. Admitamos que fosseis realmente o ofendido, em certa circunstância. Quem sabe se não envenenastes o caso com represálias, fazendo degenerar numa disputa grave aquilo que facilmente poderia cair no esquecimento? Se dependeu de vós impedir as consequências e não o fizestes, sois realmente culpado. Admitamos ainda que nada tendes a reprovar na vossa conduta, e nesse caso, maior será o vosso mérito se vos mostrardes clemente. Mas há duas maneiras bem diferentes de perdoar. Há o perdão dos lábios e o perdão do coração. Muitos dizem do adversário, eu perdoo, enquanto que interiormente experimentam um secreto prazer pelo mal que lhe acontece, dizendo-se a si mesmo que foi bem merecido. Quantos dizem, perdoo, e acrescentam, mas jamais me reconciliarei, não quero vê-lo pelo resto da vida. É esse o perdão segundo o Evangelho? Não. O verdadeiro perdão, o perdão cristão, é aquele que lança um véu sobre o passado. E o único que vos será levado em conta, pois Deus não se contenta com as aparências. Sonda o fundo dos corações e os mais secretos pensamentos, e não se satisfaz com palavras e simples fingimentos. O esquecimento completo e absoluto das ofensas é próprio das grandes almas. O rancor é sempre um sinal de baixeza e de inferioridade. Não esqueçais que o verdadeiro perdão se reconhece pelos atos, muito mais do que pelas palavras. Próxima mensagem. A indulgência. Mensagem dada pelo espírito de José, um espírito protetor. Em Bordeaux, 1863. Espíritas, queremos hoje falar-vos da indulgência, esse sentimento tão doce, tão fraternal, que todo homem deve ter para com seus irmãos, mas que tão poucos praticam. A indulgência não vê os defeitos alheios, e se os vê, evita comentá-los e julgá-los. Oculta-os, pelo contrário, evitando que se propaguem. E se a malevolência o descobre, tem sempre uma desculpa à mão para os disfarçar. Mas uma desculpa plausível, séria, e não daquelas que, fingindo atenuar a falta, a fazem ressaltar com pérfida astúcia. A indulgência jamais se preocupa com os maus atos alheios, a menos que seja para prestar um serviço, mas ainda assim com o cuidado de os atenuar tanto quanto possível. Não faz observações chocantes, nem traz censuras nos lábios, mas apenas conselhos,
quase sempre velados. Quando criticais, que dedução se deve tirar das vossas palavras? A de que vós, que censurais, não praticastes o que condenais, e valeis mais do que o culpado? Ó homens, quando passareis a julgar os vossos próprios corações, os vossos próprios pensamentos e os vossos próprios atos, sem vos ocupardes do que fazem os vossos irmãos? Quando fitareis os vossos olhos severos sobre vós mesmos? Sede, pois, severos convosco e indulgentes para com os outros. Pensai naquele que julga em última instância, que vê os secretos pensamentos de cada coração, e que, em consequência, desculpa frequentemente as faltas que condenais, ou condena as que desculpais, porque conhece o móvel de todas as ações. Pensai que vós, que clamais tão alto, anátema, talvez tenhais cometido faltas mais graves. Sede indulgentes, meus amigos, porque a indulgência acalma, corrige, enquanto o rigor desalenta, afasta e irrita. Próxima mensagem. Mensagem dada pelo Espírito de João, bispo de Bordeaux, em 1862. Sede indulgentes para as faltas alheias, quaisquer que sejam. Não julgueis com severidade, senão as vossas próprias ações, e que o Senhor usará de indulgência para convosco, como usastes para com os outros. Sustentai os fortes, estimulai-os à perseverança, fortificai os fracos, mostrando-lhes a bondade de Deus, que leva em conta o menor arrependimento. Mostrai a todos o anjo da contrição, estendendo suas brancas asas sobre as faltas humanas, e assim ocultando-as aos olhos daqueles que não podem ver o que é impuro. Compreendei toda a misericórdia infinita do vosso Pai, e nunca vos esqueçais de lhe dizer em pensamento, mas sobretudo pelas vossas ações. Perdoai as nossas ofensas, como perdoamos aos nossos ofensores. Compreendei bem o valor dessas sublimes palavras, pois não são admiráveis apenas pela letra, mas também pelo espírito que elas encerram. Que solicitais ao Senhor quando lhe pedis perdão? Somente o esquecimento de vossas faltas? Esquecimento de que nada vos deixa, pois se Deus se contentasse de esquecer as vossas faltas, não vos puniria, mas também não vos recompensaria. A recompensa não pode ser pelo bem que não fez, e menos ainda pelo mal que se tenha feito, mesmo que esse mal fosse esquecido. Pedindo perdão para as vossas transgressões, pedis o favor de sua graça, para não cairdes de novo, e a força necessária para entrardes numa nova senda, numa senda de submissão e de amor, na qual podereis juntar a reparação ao arrependimento. Quando perdoardes os vossos irmãos, não vos contenteis com estender o véu do esquecimento sobre as suas faltas. Esse véu é quase sempre muito transparente aos vossos olhos. Acrescentai o amor ao vosso perdão, fazendo por ele o que pedis a vosso Pai Celeste que faça por vós. Substituí a cólera que mancha pelo amor pelo amor que purifica. Pregai pelo exemplo essa caridade ativa, infatigável, que Jesus vos ensinou. Pregai-a
como ele mesmo fez por todo o tempo em que viveu na terra, visível para os olhos do corpo, e como ainda prega, sem cessar, depois que se fez visível apenas para os olhos do Espírito. Segue esse divino modelo, marchai sobre as suas pegadas. Elas vos conduzirão ao refúgio onde encontrareis o descanso após a luta. Como ele, tomai a vossa cruz e subi penosamente, mas corajosamente, o vosso Calvário. No seu cume está a glorificação. Próxima mensagem. Mensagem dada pelo espírito de Dufetre, bispo de Nevers, em Bordeaux. Queridos amigos, sede severos para vós mesmos e indulgentes para as fraquezas alheias. Essa também uma forma de praticar a santa caridade, que bem poucos observam. Todos vós tendes más tendências a vencer, defeitos a corrigir, hábitos a modificar. Todos vós tendes um fardo mais ou menos pesado que alijar, para subir ao cume da montanha do progresso. Por que, pois, ser tão clarividentes quando se trata do próximo e tão cegos quando se trata de vós mesmos? Quando deixareis de notar no olho do vosso irmão um argueiro que o fere, sem perceber a trave que vos cega e vos faz caminhar de queda em queda? Crede nos espíritos, vossos irmãos. Todo homem bastante orgulhoso para se julgar superior em virtudes e méritos aos seus irmãos encarnados é insensato e culpado, e Deus o castigará no dia da sua justiça. O verdadeiro caráter da caridade é a modéstia e a humildade, e consiste em não se verem superficialmente os defeitos alheios, mas em se procurar destacar o que há de bom e virtuoso no próximo. Porque se o coração humano é um abismo de corrupção, existem sempre, nos seus mais ocultos refolhos, os germes de alguns bons sentimentos, centelhas ardentes da essência espiritual. Espiritismo, doutrina consoladora e bendita, felizes os que te conhecem e empregam proveitosamente os salutares ensinos dos Espíritos do Senhor. Para esses, o ensino é claro, e ao longo de todo o caminho, eles podem ler estas palavras, que lhe indicam a maneira de atingir o alvo. Caridade prática. Caridade para o próximo como para si mesmo. Em uma palavra, caridade para com todos. E amor de Deus sobre todas as coisas. Porque o amor de Deus resume todos os deveres. Ele faz uma ideia para todas as criaturas. Ele faz uma lei para todas as criaturas. Próxima mensagem. Segue agora algumas perguntas e respostas. É permitido repreender os outros? Ninguém sendo perfeito, não se segue que ninguém tem o direito de repreender o próximo? Resposta dada por São Luís, em Paris, 1860. Certamente que não, pois cada um de vós deve trabalhar para o progresso de todos, e sobretudo dos que estão sob a vossa tutela. Mas isso é também uma razão para o fazerdes com moderação, com uma intenção útil, e não como geralmente se faz, pelo prazer de denegrir. Nesse último caso, a censura é uma maldade. No primeiro, é um dever que a caridade manda cumprir com todas as cautelas possíveis. E ainda assim,
a censura que se faz do outro deve ser endereçada também a nós mesmos, para vermos se não a merecemos. Será repreensível observar as imperfeições dos outros, quando disso não possa resultar nenhum benefício para eles, e mesmo que não a divulguemos? Resposta dada pelo mesmo São Luís, em Paris, 1860. Tudo depende da intenção. Certamente que não é proibido ver o mal, quando o mal existe. Seria mesmo inconveniente ver-se por toda a parte somente o bem. Essa ilusão prejudicaria o progresso. O erro está em fazer essa observação em prejuízo do próximo, desacreditando-o sem necessidade na opinião pública. Seria ainda repreensível fazê-la com um sentimento de malevolência e de satisfação por encontrar os outros em falta. Mas dá-se inteiramente o contrário quando, lançando um véu sobre o mal para ocultá-lo do público, limitamo-nos a observá-lo para proveito pessoal, ou seja, para estudá-lo e evitar aquilo que censuramos nos outros. Essa observação, aliás, não é útil ao moralista? Como descreveria ele as extravagâncias humanas se não estudasse os seus exemplos? Próxima pergunta. Há casos em que seja útil descobrir o mal alheio? São Luís responde, no mesma cidade, e Ana. Esta questão é muito delicada e precisamos recorrer à caridade bem compreendida. Se as imperfeições de uma pessoa só prejudicam a ela mesma, não há jamais utilidade em divulgá-las. Mas se elas podem prejudicar os outros, é necessário preferir o interesse do maior número ao de um só. Conforme as circunstâncias, desmascarar a hipocrisia e a mentira pode ser um dever, pois é melhor que um homem caia do que muitos serem enganados e se tornarem suas vítimas. Em semelhante caso, é necessário balancear as vantagens e os inconvenientes.